O colapso do Banco Master. Olha, é o capítulo mais recente de uma novela que parece não ter fim no mercado financeiro brasileiro. Mas a pergunta é, como é que um banco cresce tanto, tão rápido e de repente, puf, some no ar? Vamos mergulhar nessa história para entender o tamanho do estrago e o rastro de prejuízos bilionários que ficou para trás. E para a gente ter uma noção da escala do problema, o ponto de partida é este número aí na tela. Dezenas de bilhões de reais. É isso mesmo. Esse é o rombo que o escândalo do Banco Master deixou e que o coloca como a maior fraude bancária da história do país. Sinceramente, é um valor que é até difícil de imaginar. E o mais impressionante de tudo é a velocidade com que as coisas aconteceram. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Parece roteiro de filme, né? Em 2019, o Banco Máximo era um banco pequeno, o 91º do país. Aí em 2021, vira Banco Master e começa uma corrida maluca. Em só 3 anos, os passivos do banco saltaram de uns 5 bilhões para mais de 33 bilhões de reais. Um crescimento absurdo que, claro, acendeu todos os alertas no Banco Central. E aí, aí o castelo de cartas começou a desmoronar em 2025 até a prisão do dono e a liquidação do banco. Tudo isso em míseros 6 anos, uma ascensão e queda fulminantes. Tá, mas como eles conseguiram fazer isso? O truque era, ao mesmo tempo, simples e muito ousado. Basicamente, o banco inventava patrimônio. Ele registrava nos seus balanços operações e ativos que, na verdade, não existiam. Para atrair dinheiro de verdade de investidores, ele oferecia CDBs pagando juros lá na estratosfera, muito acima do mercado. Era a isca perfeita. Uma maquiagem contábil pesadíssima para esconder que o cofre, na real, estava vazio. E aqui a gente chega num ponto que é fundamental para entender essa história toda. Por mais chocante que seja, o caso do Banco Master não tem nada de novo. Na verdade, ele segue um roteiro que, infelizmente, já é bem conhecido por aqui. Essa frase aqui resume a ópera perfeitamente. Mascarar prejuízos, achar brechas na fiscalização e abusar da confiança das pessoas. É a mesma receita de bolo de sempre. Vamos relembrar rapidinho outros casos famosos que usaram táticas assustadoramente parecidas. Quem não lembra do Banco Pan-Americano lá do Grupo Silvio Santos? O truque deles ficou conhecido como contagem dupla. Imagina só, você vende seu carro, pega o dinheiro e entrega a chave para o novo dono, mas continua dizendo para todo mundo que aquele carro ainda é seu. Para quê? Para parecer mais rico no papel. Era exatamente isso que eles faziam. Vendiam carteiras de crédito, mas não tiravam do balanço. Uma fraude que passou dos 4 bilhões de reais. Já o caso do Banestado foi um exemplo clássico de como explorar uma brecha na lei. Existiam umas contas, as CC5, que foram criadas para uma coisa boa, facilitar a vida de estrangeiros que moravam no Brasil. Só que essas contas viraram uma verdadeira avenida para mandar dinheiro para fora do país ilegalmente. Estima-se que uns 30 bilhões de dólares foram parar em paraísos fiscais por esse caminho. Ah, o Banco Nacional, nos anos 90, esse foi um mestre na arte de criar dinheiro do nada. Eles tinham mais de 600 contas fantasmas, que ficaram famosas como contas rosas. O objetivo? Simples, registrar lucros que nunca existiram para esconder um rombo bilionário que só crescia. E eles enganaram o mercado por anos. E para fechar, o Banco Santos, que era especialista na tal da venda casada. Funcionava assim. Uma empresa precisava de empréstimo e o banco dizia: claro, eu te empresto, mas para liberar a grana você tem que comprar esses títulos meus aqui. Ou seja, forçava a barra. Isso criava uma demanda artificial pelos papéis do banco e fazia ele parecer saudável, até que a realidade bateu na porta e ele quebrou. Ok, depois de ver tantos exemplos, a gente fica até meio assustado, né? E a pergunta que não quer calar é: tem como se proteger disso? É possível enxergar os sinais de perigo antes que seja tarde demais? A boa notícia é que sim, é possível. Então, a questão prática é essa. Como é que uma pessoa comum pode fazer uma checagem, um raio-x básico, para saber se um banco é sólido antes de colocar o dinheiro lá? Felizmente, não precisa ser um expert em finanças. Existem algumas ferramentas e indicadores que ajudam e muito. Essa tabela aqui é como um kit de primeiros socorros para quem investe. São 4 indicadores principais. O índice de Basileia, que a gente já vai ver em detalhe, é tipo a reserva de gordura do banco para queimar na crise. O rating de crédito é a nota que as agências dão para ele. Os lucros recorrentes mostram se a operação é saudável de verdade. E claro, a cobertura do FGC, que é o nosso seguro. O pulo do gato é sempre mirar no que está na coluna nível seguro.
Vamos dar um zoom nesse tal de índice de Basileia, porque ele é o mais importante. Pensa nele como um colchão de segurança. Ele mostra quanto de dinheiro do próprio bolso o banco tem para cobrir o rombo se muita gente der calote. Quanto maior esse índice, mais grosso é o colchão e mais seguro o banco é. O mínimo que a lei exige no Brasil é 10,5%, mas o ideal mesmo, para dormir tranquilo, é que seja acima de 15%. Com isso em mente, fica fácil ver quais são os sinais vermelhos. Promessa de rendimento muito, mas muito acima dos bancos grandes? Desconfie. Aquele índice de Basileia caindo um pouquinho a cada trimestre? Sinal de alerta total. O banco só apresenta prejuízo? Corre. Notícias sobre investigações, rebaixamento da nota de crédito, tudo isso é fumaça. E onde tem fumaça, geralmente tem fogo. Mas vamos lá. E se, mesmo com todo o cuidado, o pior acontecer? O que acontece quando um banco quebra de vez? Perdeu tudo? Calma. Felizmente, o nosso sistema financeiro tem uma rede de segurança bem importante para proteger o dinheiro das pessoas. O nome dessa rede de segurança é Fundo Garantidor de Créditos, o famoso FGC. Pensa nele como um seguro obrigatório que todos os bancos pagam. Se um deles quebra, esse fundo é acionado para devolver o dinheiro para os clientes e investidores. Claro, até um certo limite. E esse é o número mágico que todo mundo precisa guardar na cabeça: R$250 mil. O FGC garante a devolução de até R$250 mil por CPF por instituição financeira. Esse valor soma tudo que a pessoa tem no banco, saldo em conta e os investimentos que são cobertos. E aqui, atenção, porque este ponto é crucial. Nem todo o dinheiro no banco está protegido pelo FGC. Do lado esquerdo, a gente vê o que está coberto: poupança, conta corrente, CDBs, LCIs, LCAs, ou seja, os investimentos mais conservadores. Já do lado direito, o que não tem garantia nenhuma: fundos de investimento, ações, debêntures. Por isso é essencial saber exatamente onde o dinheiro está aplicado. E se acontecer com alguém, o que fazer? Bom, o procedimento é bem direto. O passo número 1, e o mais importante, é manter a calma. Não adianta se desesperar. A informação correta vai vir sempre dos canais oficiais do FGC e do Banco Central. O FGC vai avisar quando o processo de pagamento começa. Daí é só baixar o aplicativo oficial deles, preencher os dados e solicitar o reembolso. Leva umas semanas, não é instantâneo, mas a garantia é sólida. E assim, a gente fecha o círculo e volta para o caso do Banco Master. Ele é mais um nome numa lista que já está bem longa. A gente viu que as ferramentas de proteção existem, os sinais de alerta estão aí para quem quiser ver, mas a pergunta que fica no ar, para a gente refletir, é: se as fraudes continuam acontecendo em ciclos, será que o sistema financeiro realmente aprendeu a se proteger de vez? Ou será que a gente está apenas esperando o próximo escândalo estourar?